Olá, como vocês estão? A partir desse momento, irei apresentar o trabalho intitulado Desafios da Gestão Escolar no Contexto da Globalização, sob a égide do capitalismo. As autoras deste trabalho são eu, Lara Souza, Roberta Duval e Gabriela Pimentel. É importante destacar que essa pesquisa faz parte das atividades do Grupo de Pesquisa Educátio, Políticas Públicas e Gestão da Educação da Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Qual o objetivo do nosso trabalho? Analisar os impactos dos desafios da contemporaneidade para os gestores escolares e na estrutura educacional, considerando as cobranças por resultados e as fiscalizações dos sistemas educativos no modelo econômico do capitalismo. Considerando que essa pesquisa se encontra em andamento, não serão apresentados aqui os resultados finais. Na introdução, apresentamos alguns autores como Quijano, Marx e Engels, Santos, Bauman, Giddens, Freud, dentre outros. Pode-se compreender que, a partir dos mais variados contextos enfrentados pela sociedade contemporânea, em especial no aspecto educacional, é possível alcançar uma educação de qualidade, levando em consideração a complexidade gerada pela contemporaneidade. Como é possível, não é? Tanto na dimensão emocional e psicológica, como no campo social e econômico. A globalização se integra ao capitalismo e impacta profundamente os processos civilizatórios, transformando a realidade e promovendo uma nova perspectiva sobre as ciências e a sociedade, que passa a priorizar os interesses econômicos do mercado. Isso afeta também as políticas públicas, que acabam direcionadas para atender às demandas do mercado capitalista, deixando em segundo plano os reais interesses dos estudantes. A influência do sistema capitalista na educação afeta diretamente a escola e a implementação de projetos educacionais, gerando assim um mal-estar entre os gestores escolares. Esses profissionais, eles enfrentam diversos desafios, como o uso dos indicadores educacionais, que intensificam a competitividade entre esses atores, as cobranças demasiadas por resultados, modelos de modelos de avaliação que são descontextualizadas e uma pressão da sociedade capitalista na formação do estudante para o mercado de trabalho, além do estímulo ao consumismo. Qual a metodologia utilizada? A pesquisa é pautada em uma abordagem bibliográfica com base na concepção de Minayo, que define uma metodologia como a estratégia para compreender a realidade, envolvendo a integração entre conceitos teóricos, técnicas específicas e a criatividade do pesquisador. A coleta de dados se dará por meio da revisão bibliográfica acerca de teóricos da contemporaneidade e documentos que apontam as avaliações em larga escala utilizadas no Brasil, que fornecerá o embasamento teórico necessário para a nossa argumentação. O desenvolvimento do estudo envolve a leitura de documentos oficiais relacionados à gestão escolar, com o objetivo de investigar a relação entre a avaliação em larga escala e a gestão educacional no contexto da contemporaneidade. Destaca-se a importância das avaliações em larga escala como indicadores de qualidade que fornecem aos gestores escolares uma base sólida para avaliar o trabalho desenvolvido em suas unidades e tomar decisões embasadas em resultados, além de analisar os impactos da contemporaneidade nas práticas de gestão escolar. A pesquisa bibliográfica ela é fundamental para aprofundar o entendimento sobre o objeto de estudo, incluindo a revisão de produções acadêmicas sobre gestão escolar, sobre indicadores educacionais e documentos oficiais sobre a gestão educacional.
especialmente no contexto da rede pública de ensino. Quirrano retrata sobre a dominação colonial que permeia na contemporaneidade, partindo da ideia de que um dos eixos do poder é a classificação social da população mundial, de acordo com a ideia de raça, uma construção mental que expressa a experiência básica da dominação colonial, trazendo questões significativas sobre as implicações dessa colonialidade moderna e eurocêntrica do poder mundial, a partir da América e do capitalismo. Quirrano ainda pontua que é possível avançar nas conquistas de direitos políticos e civis por meio de uma redistribuição de poder, tendo a descolonização da sociedade como sendo o ponto de partida. Para isso, é essencial libertar-se do espelho eurocêntrico que distorce a imagem da América Latina. Dentro desse panorama, a gestão escolar ela enfrenta o desafio de superar as marcas da colonialidade que ainda estruturam a sociedade e o sistema educacional. Cabe ao gestor administrar os critérios burocráticos e pedagógicos, mas também promover uma educação que questione e que desfaça das relações de subalternidade impostas pelo sistema capitalista global, além de promover uma educação que vá além de uma mera transmissão de conteúdos, incentivando os estudantes a questionarem o modelo de sociedade imposta e adotarem posturas mais conscientes e responsáveis em relação ao consumo, ao meio ambiente e às relações sociais. No campo da educação, os efeitos da contemporaneidade são visíveis no cotidiano escolar, com demandas constantes, cobranças por resultados, fluxo acelerado de informações e a crescente burocratização das ações dos profissionais de educação. É possível estabelecer uma relação próxima com os gestores escolares, que enfrentam desafios importantes no exercício diário de suas funções de liderança. Eles são responsáveis tanto pelo campo pedagógico, atendendo às demandas da equipe escolar, como as metas, os resultados de avaliações, quanto pelo campo administrativo, organizando esse espaço escolar, orientando os profissionais que atuam nas unidades de ensino e lidando com as particularidades da comunidade onde essa escola está inserida. Segundo Giddens, as consequências da contemporaneidade podem ser reconhecidas como essencialmente globalizantes, em que as ciências elas geram grande produção de conhecimento que chegam até as famílias, que geram uma reestruturação das próprias relações por conta de mudanças e transformações que são estabelecidas. A gestão escolar ela tem um papel crucial como agente transformadora, não apenas organizando esse funcionamento administrativo da instituição, mas assumindo um compromisso com uma educação que seja crítica e emancipatória. Para Bauman, um dos principais sociólogos da contemporaneidade, ele aponta que vivemos em uma era marcada por incertezas, onde as mudanças são rápidas e imprevisíveis. As relações sociais se caracterizam por fluidez, liquidez e vulnerabilidade, gerando inseguranças, angústias e ansiedade, elementos de que Bauman chama de medo líquido. Esse medo, ele envolve a preocupação com o desemprego, com a violência, com a dificuldade em atender às expectativas, além do desafio de se adaptar às mudanças que ocorrem de forma tão acelerada. Na gestão escolar, esse cenário se reflete na atuação desses profissionais, que muitas vezes seguem normas e rituais que podem contrastar com suas próprias convicções devido ao respeito à posição e ao receio de perder seus cargos. Em diversas situações, eles se deparam com normas conflitantes e precisam decidir o que seguir, sem a certeza de contar com o apoio necessário.
Bauman complementa que, na modernidade líquida, a falta de certezas e o medo de tomar decisões equivocadas afetam especialmente aqueles que estão em posição de liderança. Esses atores, portanto, precisarão ser capazes de tomar decisões e assumi-las, mesmo que se sintam pressionados ou obrigados a segui-los devido ao sistema de normas impostas por autoridades que utilizam-se da força para garantir o cumprimento de regras. A alta pressão para atingir resultados e tomar decisões que impactam nas pessoas ao seu redor podem levar a momentos de muito estresse, já que esse profissional não poderá se desvencilhar das suas emoções, no tempo em que precisa administrar a sua subjetividade enquanto trabalha. Neste contexto, é possível analisar que a psicanálise, a partir da obra de Freud, O Mal-Estar da Civilização, apresenta uma compreensão sobre o indivíduo que precisa abrir mão de si mesmo, dos seus desejos mais primitivos para viver em sociedade, e como essa análise pode contribuir no entendimento desse mal-estar da modernidade e os mais variados acontecimentos que acarretam esse sofrimento na dimensão tanto emocional como psicológica. Para Freud, a humanidade cresce a partir de conflitos existentes entre os seus desejos individuais e as demandas da sociedade. A privação de alguns desejos para satisfazer o ser humano ocasiona sofrimento, que pode ser compreendido como um mal-estar. Porém, é importante destacar que as relações sociais e o convívio social são uma conquista de grande importância para a civilização moderna. Para os profissionais de educação, em especial para os gestores escolares, regular esse sofrimento é demasiadamente desafiador. De um lado, tem o desejo individual e do outro, as diversas cobranças e exigências que sofrem e que atingem os espaços escolares na vida em comunidade. Diante dessas reflexões, é essencial considerar a saúde física e mental de todos os atores envolvidos no processo educacional, especialmente dos gestores escolares, pois essa é uma condição necessária para que se possa conduzir seu trabalho de forma eficiente e humanizadora. A pressão constante por resultados, o acúmulo de cargos e a complexidade de enfrentar questões sociais e estruturais impactam diretamente no bem-estar desses gestores, tornando necessário o desenvolvimento de políticas de apoio e valorização desses profissionais. Diante da sociedade capitalista em que estamos inseridos, é relevante relacionar as teorias de Marx e Engels em O Manifesto Comunista com os conceitos trazidos por Freud, percebendo a sobrecarga e o sofrimento desses trabalhadores, em especial dos gestores escolares das redes públicas. Desculpem. Sob intensa pressão por resultados em avaliações e a imposição de projetos neoliberais, esses profissionais enfrentam cansaço e angústia, já que não proporcionam separação das emoções pessoais das exigências profissionais. Isso gera um ambiente de trabalho prejudicial que impacta em prejuízos para a sua saúde mental e afeta toda a comunidade escolar. Além disso, os gestores escolares, eles dedicam a maior parte do seu tempo ao trabalho, restando pouco ou quase nada de tempo para a sua vida pessoal e para cuidados com a sua família. Mesmo com toda essa dedicação ao trabalho, em geral, uma dedicação exclusiva, a remuneração para esses cargos não é suficiente para garantir uma vida saudável. Os valores são defasados e não acompanham a inflação. Assim, esses profissionais não são justamente remunerados pela importância do trabalho que realizam, refletindo na dinâmica do capitalismo. Os tempos modernos, eles reafirmam esse cenário ainda tão atual e previsível.
Diante desses fatos, pode-se entender por que os escritos de Marx e Engels permaneceram tão relevantes até hoje, já que desde a sua época indicavam que a mão de obra estava sendo cada vez mais explorada e desvalorizada. Os países capitalistas, eles investem em programas educacionais nos países em desenvolvimento, impondo o tipo de proposta pedagógica que deve ser seguida para atender às suas próprias expectativas. Para os investidores, o discurso é de que o foco deve ser no aumento da produtividade, pois sem crescimento econômico o país não gera empregos, não produz e, portanto, não gera riquezas. A gestão escolar, portanto, neste cenário, desempenha um papel fundamental nas políticas educacionais brasileiras, funcionando como mediadora dos processos no ambiente educativo e contribuindo significativamente para a melhoria de resultados nas organizações escolares. Em resposta a uma crescente preocupação com os sistemas de desempenho escolar, trazidos pela contemporaneidade, foi criado na década de 90 o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, após a Constituição de 88 e a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 96. O SAEB é um sistema de avaliação em larga escala, destinado a monitorar e avaliar a qualidade e a eficiência do ensino-aprendizagem na educação básica, utilizando instrumentos de coletas específicos. Sua implementação é de responsabilidade do Ministério da Educação e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, autarquia federal. A avaliação é realizada a cada 2 anos ímpares em todo o país. Além dos testes de língua português e matemática, são aplicados questionários contextuais para os estudantes, professores e gestores das escolas, com o objetivo de medir e estabelecer metas para as melhorias das instituições de ensino. Foi criado em 2007 o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que é um indicador do MEC estruturado pelo INEP, assim como o SAEB. O IDEB, ele reúne dados sobre como taxas de aprovação, reprovação e evasão, obtidos a partir do Censo da Educação Básica, com a finalidade de garantir a permanência e o sucesso dos estudantes nas unidades de ensino. Os dados obtidos por esse indicador refletem a realidade da educação nas escolas. A partir dessas informações, as políticas públicas podem tomar decisões mais direcionadas, uma vez que o conhecimento do cenário educacional é fundamental para o planejamento e a tomada de decisões por parte do poder público. Os indicadores, eles refletem o cenário educacional, proporcionando uma visão da qualidade de uma rede escolar. Embora não revelem todas as nuances, eles permitem a construção de um perfil mais próximo da realidade e oferecem informações sobre o que pode ou não estar funcionando nas ações inovadoras da educação. É fundamental conhecer profundamente os dados, não apenas em sua forma bruta, mas compreendê-los de maneira a utilizar as fontes valiosas de informações e orientações para definições de estratégias educacionais que sejam necessárias. É importante destacar que esses indicadores, eles não têm como função apenas classificar esses estudantes. O papel vai muito mais além. Apresentam informações sobre as práticas educativas realizadas nas escolas, ajuda a redirecionar propostas pedagógicas que não estão funcionando ou que podem ser aprimoradas, possibilitando a implementação de práticas mais significativas. Vale destacar que cada escola possui sua especificidade, e isso deve ser levado em consideração, mesmo que os dados não consigam captar todas as nuances dessa realidade e possivelmente não irão. O objetivo deve ser utilizar essas informações para promover mudanças positivas e ajustar a trajetória educacional quando for necessário. Considerações finais do nosso trabalho. Na contemporaneidade, a gestão escolar enfrenta novos desafios e pressão no contexto das políticas educacionais.
sendo avaliada constantemente por indicadores de desempenhos e resultados. A ênfase em análise e rankings, resultados de reformas e políticas neoliberais, transforma a escola em um espaço onde o sucesso é frequentemente associado a notas e índices de aprovação. Assim, a gestão escolar na contemporaneidade exige uma abordagem equilibrada, que vai além de números, promovendo uma educação que contemple a complexidade dos processos de ensino e valorize o papel da escola na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. A globalização traz consigo diversos efeitos, tanto positivos como preocupantes, especialmente quando evidenciada sobre a ótica das influências do sistema capitalista, que estabelece um padrão de poder mundial. Esse sistema afeta de maneira impactante as pessoas na contemporaneidade, uma vez que, embora haja um avanço tecnológico crescente, as mudanças sociais que realmente beneficiam o acesso das pessoas aos progressos materiais ainda são muito escassos. Esse sistema afeta de maneira impactante as pessoas na contemporaneidade, como foi dito. Ainda nas considerações finais, a educação sofre os impactos dessa realidade, novos valores, novos conceitos de civilidade e costumes emergem, refletindo-se na escola contemporânea e forçando a adotar novas formas de se conectar com a realidade em constante transformação. Nesse contexto escolar, o gestor deve desenvolver um trabalho conjunto com sua equipe, que atenda às demandas contemporâneas, como as exigências impostas pelas avaliações em larga escala. Além de alcançar as metas, esse gestor precisa lidar com as diferenças educacionais presentes na escola, considerando as particularidades dos estudantes, que muitas vezes não são mensuradas ou levadas em consideração, mas que fazem diferença na vida de cada um. O gestor enfrenta o desafio de lidar com seus próprios conflitos pessoais, o que pode resultar no desenvolvimento de doenças emocionais e gerar um mal-estar devido às complexas cobranças oriundas dessa contemporaneidade. O SAEB e o IDEB, indicadores que buscam mensurar o desempenho da escola a partir dos dados que são gerados por essa avaliação, é possível direcionar as políticas públicas. Reflexões sobre a sociedade contemporânea e o papel do gestor, de fato, é um desafio complexo, mas é também uma oportunidade de reafirmar a importância da educação pública como ferramenta de transformação social. Tensões e exigências que recaem sobre o gestor, sim, não são poucas. É necessário acreditar que, através de uma gestão comprometida e humana, será possível criar um ambiente educativo que promova o crescimento pessoal e coletivo. Assim, é possível fortalecer a educação pública de qualidade, proporcionando mudanças para as futuras gerações e trazendo ferramentas possíveis para superar as desigualdades e construir uma sociedade mais justa e igualitária. Essas são as nossas referências utilizadas neste trabalho. Aqui o nosso agradecimento, Lara, Roberta, professora Gabriela, e o nosso contato. Muito obrigada e até breve.